De facto, o objetivo do Índice de Moeda de Reserva Global é capaz de gerenciar o património em comparação com algo que é global, que representa a economia mundial. The world economy. Então, recentemente você escreveu um artigo chamado Superando a Noção de uma Única Moeda, uma abordagem de cesta de moeda. Por que você decidiu escrever este artigo e sobre o que é o mesmo? Bem, a abordagem de moeda única, bem como a moeda de referência, para nós não é suficiente. Para entender isso, o mesmo tem de estar no nosso plano de fundo. A nossa empresa estava gerindo as taxas de câmbio para várias instituições desde o ano 2000. Na nossa opinião, por causa dessa toda a globalização do comércio e globalização de investimentos, a noção de moeda única não é suficiente. A característica principal é proteger o seu património na economia global e não apenas na economia de um único país ou da moeda única. No artigo você mencionou o Índice de Moeda de Reserva Global. O que é isso? De facto, o objetivo do Índice de Moeda de Reserva Global é capaz de gerenciar o património em comparação com algo que é global, que representa a economia mundial. A fim desse propósito, nós levamos 15 maiores economias do mundo, que você tem aqui representados no gráfico, e um pouco de ouro. Ou seja, quando reunimos todas essas moedas indicadoras, obtemos o Índice de Moeda de Reserva Global. Isso significa 85% da economia mundial. Então, qual é a melhor maneira para os investidores gerenciarem o seu património para longo prazo? A melhor maneira para os investidores é considerar o seu património não apenas num país, mas numa economia mundial. Por isso, se você quiser proteger o seu poder de compra, você tem de relacioná-lo com a economia mundial, que é uma função da moeda de reserva global. Você tem de ter na mente o princípio de não colocar todos os ovos numa única cesta. Suponhamos que a cesta é uma única moeda. Hoje é muito complicado de dizer em que moeda eu gostaria de armazenar o meu dinheiro para os próximos 6, 12 meses ou 2, 3 anos. Todas as moedas têm o potencial de apreciar, mas também depreciar, e é muito difícil de prevê-las. Como, por exemplo, recentemente vimos a queda na Libra e grande volatilidade no mercado das moedas. Então, a ideia é para diversificar e criar uma cesta das maiores economias. Isso causa muito menos volatilidade. Isso garante que está a investir o seu património em algo que é diversificado e representa a economia global. Protegendo o seu património dessa maneira, em vez de investir numa única moeda, significa que não está a colocar ovos na mesma cesta. Então, qual é a sua opinião sobre as guerras da moeda, como os economistas falam? Bem, as guerras de moedas significam o facto que muitos bancos centrais estão tentando de enfraquecer a sua moeda a fim de aumentar as suas exportações. Mas para um detentor de ativos, isso significa que eu tenho de ser muito cauteloso, porque eu não posso ter certeza sobre os meus retornos de ativos, caso se eu não prestar atenção para a minha moeda base, ou pelo menos a referência da moeda em qual eu penso de guardar os meus ativos. Por isso é que a moeda de reserva global está a responder a esse ambiente, porque nós não estamos a apostar numa moeda ou outra. O nosso objetivo é a diversificação. Agora temos novos jogadores na guerra de moedas. O mais recente é o Banco Central japonês, que está a tentar de fazer o máximo para enfraquecer a iene. Antes eram outros países que estavam a fazer o mesmo. Mas nunca sabemos quem é que será o próximo. Até é possível que no próximo ano será o Banco Central Europeu, que gostaria de ver o euro fraco. Amanhã podem ser outros países, até mesmo a Suíça com o franco suíço. O SNB gostaria de ver o franco suíço fraco. Nesse ambiente, a medida de moedas torna-se muito complicada. Se você deseja guardar numa só moeda,
Acreditamos que a diversificação é a solução. Então, como podemos usar a abordagem de cesta de moedas no ambiente Brexit? Está bem, como vimos, Brexit foi um evento inesperado e houve traders e detentores de ativos que estavam a prever Brexit antes de junho. Desde dezembro podemos observar o enfraquecimento da Libra. Se você olhar para o poder de compra dos investidores baseados na Libra, desde dezembro do ano passado até a data, podemos ver que os mesmos perderam mais de 20% do poder de compra. Isso é significativo e, como podemos ver, esse movimento acelerou em junho, tendo a economia britânica uma das melhores na Europa. Because British economy is probably one of the best in Europe, so that means really that Tal significa que as moedas globais são complicadas para prever, porque sempre podemos ter um evento como o Brexit. That makes the case for diversification. We have some family office based in the UK. We're very happy to be invested more in the GRC. Por isso, a diversificação é uma ótima opção para não perder o poder de compra. Especialmente se você está no Reino Unido, especialmente se você está baseado no Reino Unido e vai para férias para o GUA ou Europa. O retorno dos ativos é certamente melhor do que a situação que temos no mercado obrigacionista. Muito obrigado por nos acompanhar hoje nos nossos estúdios novamente. Obrigado. Obrigado pela audiência. Partilhe os seus comentários abaixo qual é a sua opinião sobre esse assunto. Por enquanto, adeus.